Olá, rapaziada. Aqui hoje nós estamos de novo num Papo de Engenharia, que é o nosso podcast que está bombando aí no mercado. O pessoal que puder dar o seu like lá e dar no canal, inscrever no canal para ajudar e tal. Mas, de alguma maneira, nós estamos indo bem. Nós já estamos com 80 e tantos vídeos feitos e tal. E dessa vez nós estamos trazendo hoje aqui, como você já vê, professor Bernardo da Federal do Cefet. Do Cefet. Cefet, professor do Cefet. Você é diretor De engenharia, da graduação. da graduação de engenharia. Bom, antes de começar, primeiro eu quero te agradecer. Porque na educação sempre é difícil as pessoas virem aqui, e principalmente quando é educação pública. Não porque seja na renda, porque é difícil, porque eu quero funcionário público, tem que ter um certo grau de permissão, tem que ser. Claro. Não é uma permissão, pode não, uma permissão, você tem que fazer ao superior dizer que vai participar de uma coisa, e que de fato é uma coisa da base da educação mesmo. Sim. Nós vamos falar sobre educação e engenharia, sem nenhum problema. Antes eu queria te agradecer, Bernardo, porque a gente foi no aeroporto, na SOEA, no aeroporto, que a gente decidiu isso, já tem mais ou menos 2 meses, foi em outubro, setembro, né? Isso. Então, eu queria te agradecer a presença que você veio aqui, eu sei que a dificuldade dessas coisas, da aula, tem outras atividades, queria te agradecer. Só que você vai participar do merchan nosso aqui. O Papo de Engenharia, que é Papo de Engenharia porque são 2 engenheiros, mas na verdade já teve aqui arquitetos, técnicos, várias outras pessoas que falam sobre a área tecnológica, porque o nosso viés é esse. Perfeito. E tem a BRAIP. A BRAIP é da Associação de Empresas que faz inspeção predial de gás. A BRAIP tem lá, quem quiser fazer inspeção predial de gás, está lá na BRAIP. O presidente da BRAIP é Jorge Omar. Não sei se você conhece o nosso querido Jorge Omar. Conselheiro. Essa aí é a Contec Engenharia, que é do meu amigo Barata. Ele faz tanto a parte de elevadores quanto a parte de perícia, auto-vistoria predial. Ele é um perito em elevadores. Aqui é a BMEC, a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, seção Rio. Nós estamos, eu e Barata, e estamos ajudando lá a dar uma força com o André. André é o presidente da associação lá de Itaperuna. Nós vamos fazer alguns eventos e tal sobre a BMEC. Nós estamos querendo dar uma força na BMEC. É uma associação que tem 6 anos, mas a gente está precisando de uma força. E o IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do nosso idolatrado amigo Paulo Dias, lá de Niterói. Paulo Dias é um especialista na área de engenharia de custo, que comanda isso na América Latina, né? Na América Latina. Bom, ô Bernardo, é isso. Obrigado por você ter vindo, obrigado por as coisas todas que estão acontecendo e tal. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. Claro. É um bate-papo mesmo. Como é que você chega na engenharia? Você é engenheiro mecânico, engenheiro mecânico. Como é que você chega na engenharia? Como é que você vê que teu pai era engenheiro, tua mãe era engenheiro? É isso que você chega? A história é mais ou menos essa. Você é carioca, não é? Bom, eu brinco com as pessoas que eu digo que nasci no Distrito Federal. Ah! Porque na época era capital. Eu também, de 52. Eu sou de Era 52. capital. E aí o que acontece? Meu pai, ele se forma pela Nacional De engenharia? de Engenharia. Aqui do Rio? Do Rio. Lá São Francisco? Isso. Só que ele é a primeira turma em que a arquitetura se separa da engenharia. Porque naquela época a arquitetura era junto, por isso que você tem engenheiro e engenheiro arquiteto. Isso. Contudo, ele teve toda aquela base de engenharia, então ele sempre trabalhou na área de fundação, trabalhando numa empresa que era concorrente da Frank na época, que era a Enarc Fundações, que era de um tio meu. Ele trabalhou muitos anos lá, trabalhou numa outra também chamada Travassos Fernandes, fazendo obra para o governo. E naquela época, o engenheiro, quando ele acabava o ciclo básico da engenharia, ele podia prestar concurso para professor ou de matemática, ou física, ou desenho. Era matemática, física, desenho... Acho que matemática, física ou desenho. Para o Estado. Então o papai fez concurso para ser professor. Do magistério, né? Isso. Aí o papai fez concurso para o Estado, passou, dava aula enquanto terminava o curso de engenharia, para ajudar a pagar a faculdade, a pagar os custos, né? Livros e tal. E então eu cresci com aquele orgulho que o papai tinha da carteira do CREA dele. Porque se ele fosse músico, você seria músico. Talvez, né? É o reflexo. Talvez. Como diz o Belchior, nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais, não é isso? Exatamente.
Papai conhece mamãe na faculdade, ela fazia Belas Artes, ela foi professora de desenho também. Então, os dois davam aula de geometria descritiva. Meus brinquedos em casa era planificar sólido Eu e imagino montar isso. Eu imagino. tetraedro, icosaedro, dodecaedro, qualquer desses sólidos eu É montava. porque tinha, no ginásio a gente fazia isso. Isso. Fazia uma cartolina, depois cortava e E- montava ele. Isso, É. exatamente. E aí eu vou pelo Pedro II, fazendo Pedro II, Você vai fiz ginásio. né? Quando chega no ensino médio, ele pergunta se eu quero ir para a escola técnica ou Pedro II. Eu, apaixonado pelo Pedro II, quis continuar no Pedro II. A escola de referência até hoje, né? Até hoje. É uma excelente Com todas escola. as dificuldades que Sim, tem, né? sim, é uma escola de referência. E eu faço, então, o ensino médio em São Cristóvão, no Pedro II. Só que para estudar com o papai eu tinha uma certa dificuldade, porque quando eu perguntava a ele assim, pai, me ensina a fazer seno e cosseno, Nossa, ele gosta, né? ele parava com seno, cosseno, cotangente, arcotangente. Não, pai, pelo amor de Deus, só vai cair quero seno só e seno e cosseno. cosseno, né? E ele, não, mas você tem que entender o contexto. E o contexto é que mata, né, cara? Mata. Que você queria estudar uma coisinha, porque cair na prova ele E queria... hoje a gente faz, depois passou a fazer na calculadora, mas naquela época era na mão. faz o círculo para entender. Aí o que acontece? Papai era civil, eu falei assim, se eu fizer civil eu tô lascado, porque eu vou ter que estudar o resto da vida com ele. Ele era professor Ele era professor e trabalhava como tinha engenheiro. uma empresa de... Não, ele trabalhava em empresa de pessoas. Ele chegou a ter uma empresa com um amigo, mas aí teve uma época que servidor público não poderia prestar para obras do governo. Então ele vendeu Hoje a já parte pode, dele. mas antigamente não podia. Aí ele vendeu a parte dele na empresa. Aí ficou só como servidor, servidor dando público. aula na... Dando aula no Santa Catarina, lá em Santa Teresa. E mamãe dava aula na Penha, na Conde Agrolongo. Na Conde Agrolongo, no colégio Conde Agrolongo, na rua Conde Agrolongo, na rua Conde Agrolongo, no colégio... Eu vou me lembrar, eu passo lá toda hora. Eu passo lá. Pois... E tanto é que eu visitava muitos esses colégios, quando eu não tinha aula, alguma coisa, não tinha empregado para tomar conta de mim, eu ia para casa dele, que eu sou temporão, né? Olha como é que esses colégios são mais de 50, 60 anos. Isso, exatamente. E era um colégio muito bom também, apesar de ser do estado, tinha um ensino muito bom. Eu estudei no Visconde de Cairu, no MEC, era muito Conheci bom. também, eu quase fui para o Visconde de Cairu, eu acabei indo no Pedro II. Aí eu falei assim, bom, que outra engenharia eu gosto? Eu adorava carro, mecânica, ajudava o papai muito em mecânica de carro. Mas assim, vou fazer mecânica. Eu digo o seguinte, todo engenheiro mecânico, ele quis ou construir um carro, ou uma motocicleta, ou desmontava a bicicleta em casa. Não, isso já fazia de fato. Todos os brinquedos eram desmontava desmontados. a bicicleta, depois montava de novo, sobrava peça. E sabe como é que você descobre que a rosca que prende o cubo de roda da bicicleta é rosca invertida? Batendo nele até ou quebrar ou alguém te avisar, filho, não é para esse lado, é para o outro. Porque o cubo de roda, se você pedalar na rosca, você solta ele. Então ele é rosca invertida. É a única peça na bicicleta que tem rosca invertida, que é raríssima. Nossa. Na construção mecânica, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Bom, aí você... Aí eu fui fazer mecânica. Foi fazer mecânica aonde? Fui fazer no Cefet. No Cefet, fez prova. Foi assim. E não era prova difícil, fácil não, é prova não, difícil. Então, o que aconteceu? Eu fui na época do Sesgan Rio, em que você fazia um ranking das disciplinas, das escolas para qual você queria ir. Então você botava lá. Você passou em 72, não? 79. Tá. Você botava lá o FRJ, o ERJ, UF, Rural... E aí Campus, Souza Marques, Gama Filho, porque eram boas universidades, particulares, mas boas. Eu fiz Gama Filho, meus professores todos do IME. Exatamente. Todos do IME. Aí, foi aluno do Azinha, desse pessoal todo. Aí, o que acontece? Eu me lembrei que tinha um general que a gente tinha um medo dele. Paulo Tarso Popó? Paulo Tarso, que era Paulo Tarso. Os careca. Nossa. Ele dava termodinâmica. O medo dele da porra. Então. Sabia que ele era general, a gente tinha um medo. Era coronel, general. Coronel, era coronel ou general dando aula, pô. A gente, eu põe no golpe militar e o general dando aula. Nós tínhamos muitos. Eu tinha o general Passos também, que dava. Mas era um general velhinho, já tinha uns 80 anos naquela. Falecido. Ô, diga, senão eu vou ficar contando. Não, pode contar toda a história também. Vai lá. Aí o que acontece? Entre você fazer a escolha das faculdades e prestar a prova,
a Escola Técnica Nacional se transforma em Cefet e transforma a engenharia operacional em engenharia plena. E aí oferece aos alunos que estavam fazendo para mecânica ou elétrica, fazer o vestibular para lá. Não, fazer o vestibular para fazer a plena. Tá. Aí eu vou e boto o Cefet na frente da UERJ. Bota em primeiro. Se eu não botei em primeiro, botei em segundo, com certeza. Entendeu? Eu tava ali em cima porque era um federal e era perto da minha casa. Eu morava no Riachuelo. E aí fui para lá. Fui fazer faculdade lá. Entendeu? Começa os cursos. E aí o pessoal da operacional fazia na rua do Riachuelo lá? Não, morava no bairro do Riachuelo. No bairro? É porque tem essa história do Rio de Janeiro, atrás que a rua é num lugar e o bairro é no outro. Isso. Morava ali nos fundos do CETICT. Sei que é. Quase debaixo do viaduto ali hoje. Hoje o viaduto Rosa, passa perto ali. E aí eu vou para lá. Aí começo a faculdade. Eu começo no segundo semestre. É primeiro ano. Mas é o segundo semestre, eu começo. A escola só tínhamos nós lá dentro como engenharia, no prédio E, o resto era tudo técnico. Mas aí, no segundo semestre, eu já acho que queria aprender um pouco mais algumas matérias, eu resolvi fazê-las de novo. E aí, com isso, eu faço algumas matérias na outra turma. E aí eu conheço uma moça nessa outra turma, começo a namorar essa moça. Isso tem alguma coisa equivocada aí. Porque na engenharia mecânica tinha uma mulher? Tinha. Tinha uma moça? E eu vou te dizer, a pessoa mais inteligente que eu conhecia. Aí você vai pra lá, só tem uma, e você se interessa por ela? Não, ela se interessa por mim. Muito bom. Porque na minha, eu passei 5 anos na escola, nunca vi uma mulher dentro da escola. Da escola era difícil. Não. Depois eles botaram a arquitetura do lado, aí melhorou muito, mas enquanto a gente era... Mas diga, Bernardo. Aí... Você foi pra lá e conheceu ela? Estamos casados há 39 anos. 39 anos. Quantos filhos? 2 filhas. Engenheiras não, né? Eu tenho uma engenheira civil. Tem uma engenheira civil, né? Que fez engenharia na UF. Engenharia na UF. Ela fez escola técnica, edificações. Igualzinho a você. Muito parecida. É o espelho. Ela fez edificações no Cefet. E aí gostou, aí depois foi fazer civil na UF. Ontem eu estava conversando com o João Nogueira. Foi aluno do Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, né? Estava me lembrando ontem que eu estava conversando com um amigo, a música do João Nogueira, que diz que o medo é o espelho se quebrar, né? Mas aí você tem um espelho, aí você... Foi interessante. Você saiu da escola, você forma em 80? Me formo em 84. Aí sai, aí o que você vai fazer, Zé? Ô, Bernardo. Então, aí eu saio dali, eu iria para o Jari, projeto Jari, no Pará. Lá no minério, né? Isso, eu ia trabalhar na rede ferroviária lá pelo seguinte, eu tinha feito estágio na faculdade, na área de... Na época não existia a lei do estágio. Hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório, não só obrigatório, hoje você só pode fazer um estágio por vez. Na época não tinha esse controle. Você podia fazer uma opção. Né? Aí eu fazia estágio de tarde na rede ferroviária. Aí, quando de manhã eu liberei as disciplinas, eu fazia estágio na GE, lá na fábrica de lâmpadas. No Jacarezinho? No Jacarezinho, no Maria da Graça. Maria da Graça, em frente ao Cefet, Maria da Graça. Jacarezinho, hoje é a Cidade da Polícia. Isso. Em frente. Não, Cidade da Polícia é na fábrica de... Suburbana, na Suburbana. Era de cigarro. Na fábrica de cigarro, da Souza Cruz. Souza Cruz. É onde era a FAO. Lembro. A fábrica de material escolar e tal. Vai. E fiz estágio na rede ferroviária e na GE. Aí me arrumaram esse trabalho na... Não. Pode ligar. Não. Me arrumei esse trabalho no Jari. Mas aí, na época, eu já namorava a minha atual esposa e a gente já se achava que ia casar e tal. Falei assim, cara, eu não vou me pro Jari. Aí ela, em dezembro... Ela formou junto comigo. E que foi pro em Jari, dezembro, em dezembro ela já estava contratada pela GE como engenheira. Antes de se formar. Você e ela lá no GE? Fazendo estágio. Gente, que coisa... Aí, a única mulher da escola casa contigo, depois vai os dois pra GE. Não, porque a gente fazia estágio juntos. Já fazia. Apesar de que ela fazia em medidores e eu fazia em lâmpadas. Né? Ela fazia aqueles medidores mecânicos. Sei, né? Claro. E aí eu falei, não vou pro Jari. Não vou pro Jari. Aí eu arrumei um outro emprego numa empresa,
mas era uma furada. Só que eu tinha mandado emprego, o Currículo currículo pra para todo todo mundo. mundo. Eu ia bater na porta. Ah. Como é que aqui é currículo? Entrega, não entrega, faz entrevista. Um ano difícil, Na época os não anos tinha 80 eram coisa. anos Sim, difíceis. 84 é difícil. Só que aí a Michelin me chama, Lá em Campo Grande. lá em Campo Grande. Aí eu vou para Michelin trabalhar como engenheiro industrial, entendeu? Fiquei lá uns 2 anos na Michelin. Aí da Michelin eu saio, vou para o laboratório farmacêutico, Schering-Plough, trabalhar. Jacarepaguá? Jacarepaguá. Tem um pool de laboratórios ali. Ali Já não é mais. já não é tanto assim, né? Já não é mais tanto. Mas a Merck aí- ainda está lá. A Merck ainda tá lá, a Abbott ainda tá lá, a Roche ainda tá lá. Tinha ali Mas a Schering não centro tá mais. um distrito industrial dos laboratórios. Isso, eles saíram, na verdade, do centro do Rio Isso, e foram da Tijuca. exatamente. Porque ali onde é o IBGE, perto do Cefete, era o Roche. Era o Roche mesmo. E o Schering era onde é um prédio hoje, na Moraes e Silva. Na Moraes de Silva, tudo Maracanã. Isso, era ali. Só que com a modernização das fábricas, em que você tem que ter uma caldeira afastada, estação de tratamento de efluente, não sei o E quê. também o entorno, O entorno da caríssimo. população. A população Isso. foi dominando e os Então laboratórios eles foram empurrados foram para empurrados. Jacarepaguá. Porque agora estão sendo empurrados não sei para onde. Para Washington Luiz, para Dutra, vai empurrando. Exatamente. Porque, na verdade, A a fábrica se instala, a população cresce e volta, muito por causa dos empregos, e aí vai. Mas diga, eu fico interrompendo, mas eu estou interrompendo, mas é para facilitar a luta. É isso aí. Mas aí... E aí o que acontece? Eu vou para Schering-Plough, trabalho lá um tempo. Aí um headhunter me chama para ir para Coqueiro, fábrica de sardinhas da Quaker. Lá em Niterói. Lá em Niterói. Conheço, do lado era tudo ali também. Olha, a fábrica de vidro. Era o pool de fábrica de sardinha. Pool de fábrica de sardinha, Niterói. 88, Jangada, Tem uma só lá em Piracema. Jurujuba hoje, né? Os outros cabarés, parece que em Jurujuba ainda tem uma. Não sei. Isso, eu não sei se ainda tem, não sei se ainda tem, porque na verdade... Já não vou há acontece o muitos anos ali, a Jurujuba. Vou para lá trabalhar como engenheiro também, de produção. O que acontece? Sardinha é um peixe que só dá em água limpa. Antigamente era na Baía de Guanabara. Depois pegava-se em Cabo Frio. Depois ela tinha que vir de Itajaí. Depois ela E aí vem um processo logístico. O que acontece? O pescado, para você produzir... Quando você vai produzir um produto, você pensa no seguinte: matéria-prima está aqui, consumidor está aqui. Eu vou usar onde? A fábrica. No meio. No meio. Não, Pois é, o que acontece? Se o material é pesado, alguma coisa, de repente você produz perto do cliente. Macarrão deve produzir perto do cliente. A farinha é barato de transportar e difícil de transportar o macarrão, que ele quebra. Mas o pescado não. O pescado, depois que você pesca ele começa a se deteriorar. Então você tem que embalar quase 24 horas. Próximo da fonte de pesca. Então as fábricas foram para Itajaí, que é onde você pega ainda peixe. Por isso que elas saíram. Então tem uma explicação porque que elas saíram da Baía de Guanabara, elas foram para Itajaí. Exatamente. Sabia que eu falo, inclusive, não tem nada a ver, eu sou de meio ambiente, fiquei em meio ambiente muitos anos. E aí eu falo, a Baía de Guanabara melhorou, sabe por quê? Uma das coisas que melhorou. A fábrica saíram. As fábricas de sardinha saíram todas. Eu só não sabia que tinham ido para Itajaí. Mas saíram por causa disso, não foi? Não foi por causa da poluição, saíram foram para Itajaí. Exatamente. Mas aí você está lá, enlatando lá toda a sardinha. Estou lá enlatando sardinha, aí entra o Collor, aí eu sou demitido por um desencontro de informações, sou demitido e tal, mas aí o diretor me indica para 88. Que era do lado, Escuta, 88 não, para Gomes da Costa. Que era quase do lado, toda do lado ali. Fiquei um ano na Gomes da Costa, ele falou assim, você ainda volta a trabalhar comigo. Um ano depois, ele me liga e falou assim, quer almoçar comigo? Vamos. Desde que não seja sardinha. Quer voltar para trabalhar na Quaker? Supervisor de controle de qualidade. Eu falei assim, mas supervisor de controle de qualidade, que eu me lembre, era a Antônia, que é uma médica veterinária. Eu de veterinário só sei que cachorro tem 4 patas no rabo. E olha lá. Aí ele falou assim, não, eu quero um link entre a qualidade e a manutenção. Então eu preciso de um engenheiro que conheça isso e entenda um pouco da qualidade. Aí eu falei, então tá bom. Até porque se vocês acham que eu posso... Até porque o outro sempre ia aprender. Exatamente. Aí fui. Aí fiquei trabalhando na qualidade. Na qualidade, um dia eu fui assistir uma palestra em São Paulo
em que todas as diretorias mostraram um quadro negro, assim, a situação da fábrica ia muito mal, da indústria ia muito mal, tudo muito mal, até que um cara mostrou a área de logística, que era uma palavra nova na época, tá? Eu estou falando de 94, 95, pouco se falava de logística, ele falando de logística e que Hoje logística ia muito bem, Os caras obrigado. têm uns galpões que são do tamanho do, sei lá, Isso, começa aqui e não sabe onde termina. muito bem, obrigado. Aí, no cafezinho, Você conversou eu com o cheguei cara. pro cara e falei, olha, parabéns, gostei da tua palestra, bacana. Ah, legal, quem é você? Eu sou Bernardo, do Rio de Janeiro. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Fui embora. Voltei pro Rio. No que eu volto pro Rio, a Quaker vai e compra massas Adria, Massazada. macarrão, e precisa de um depósito no Rio. Aí esse Porque a diretor, Massazada é de São Paulo, né? É São Paulo. esse diretor liga para... A massas Adria tinha fábrica no Rio, em Ramos, ali na Sargento Silva Nunes, Sei qual é. 2 em São Paulo e uma em uma cidade menor de São Paulo, que agora esqueço, mas vou lembrar. E aí o Márcio Dias pega, que é o diretor dessa área, liga para o diretor da fábrica do Rio, fala assim, olha, eu estou precisando montar um centro de distribuição aí no Rio, preciso de alguém para tocar. Aí o cara, você quer o cara do almoxarifado aqui? Eu disse, não, eu quero cabeça nova. Alguém que conheça. Você tinha o quê? Olha só. Você tinha o quê? Uns 30 e poucos anos? Mais ou menos isso. Quase, tinha uns 36, 37. Aí ele falou assim: vem aqui em São Paulo, um carinha de barba, não sei o que e tal. Ah, o Bernardo, você me cede ele? Ah, tá bom. Então manda ele vir aqui conversar comigo. Aí você foi a São Paulo. Eu fui a São Paulo conversar com ele. Aí eu venho pro Rio como chefe, para chefiar a fábrica. para montar o Chefiar centro de distribuição. a distribuição da logística. Aí eu montei 2 centros de distribuição. Um na Sargento Silva Nunes e um maior na fábrica. Silva Nunes, processo. É Ramos. Ambos. Ramos. Né? Transversal ali. Bem na Nova Holanda. Bem na entrada da Nova Holanda. E um outro em São Gonçalo, na fábrica de São Gonçalo. Esse rodava 24 horas. Esses estão aí, estão lá ainda, né? Não, porque a fábrica, a Quaker, a Pepsi comprou a Quaker e a Quaker vendeu a parte de sardinha. Né? E aí a Adria também já tinha vendido. Bom. Aí o que acontece? Tô lá trabalhando e vi que não ia ter muito aspiração. Não, eu tô lá trabalhando, desenvolvendo esse projeto novo. Um amigo meu que trabalhou comigo na Sharing me liga e fala assim, Bernardo, eu assumi a gerência aqui, você não quer vir trabalhar comigo? Não, minto. Um colega de faculdade liga para mim e fala assim, Bernardo, eu tô saindo da Lubrizol, Belfor Roxo. Você não quer vir trabalhar aqui no meu lugar? Eu te indico. Aí eu falei, não, cara, tá fazendo um projeto novo aqui, bacana pra caramba, não vou não. Lubrizol confunde com a Bayer, não, né? Não, ela é perto da Bayer, mas a Lubrizol ela faz aditivo para óleo lubrificante. O concorrente dela é a Chevron. Aí eu falei, não vou não. Tô fazendo aqui um projeto bacana. Mas nisso eu ligo pro meu chefe e falo assim, vem cá, tem alguma chance daqui essa área virar gerência? Não vai não. Eu falei, pô, mas eu sou do tamanho de São Paulo. São Paulo tem um gerente, por que eu não vou ter aqui? Não, aí não vai ter gerente não. Porque você estava pensando no, lógico, diria o cara, no plus a mais. Aí eu falei, bom, ainda tá a vaga de Lubrizol ainda tá aberta? Tá, então tô indo pra aí. Aí fui lá conversar com os caras, aí fui pra Lubrizol. Aí fui cuidar. O que eu acho interessante é que você está fazendo uma volta danada, aí você foi agora para lubrificante. Fui para lubrificante. Você sabe que eu na escola de engenharia, o que eu mais gostava era de lubrificante. Aí eu fui trabalhar com manutenção de mecânica, elétrica, eletrônica, na época se chamava instrumentação e projeto. Cuidava de toda essa área da fábrica. E é muito interessante porque eu tinha dito quando eu fiz estágio, eu não sabia onde ia trabalhar, mas manutenção eu não iria. E manutenção trabalha quando? Quando fecha a fábrica. Quando fim de semana. Vai não. Né? E aí eu falei assim, não vou. Mas quando eu fui para lá, a manutenção lá trabalhava de 8 às 5 e não fazia hora extra. Porque, na verdade, a fábrica trabalhava em turno, com 9 pessoas em equipe, que era toda automatizada. Então a manutenção é que trabalhava durante o dia. Aí eu fui lá, fiquei, né? Aí eu fiquei lá 1 ano e pouco, mas aí terceirizaram a manutenção. Aí também não estavam com... iam me mandar embora. Não estava com... Aí eu falei, bom, tudo bem. Nisso,
um amigo meu que trabalhou comigo na Schering me liga e falou assim, olha, eu assumi a gerência aqui, você não quer voltar para a Schering? Aí eu voltei para a Schering. Aí voltei para a Schering e fui tua mulher trabalhar. tá na GE. Tá na GE. Nisso, lá pelas tantas, a minha mulher, ela diz o seguinte, eu não estou conseguindo dar conta de cuidar das crianças e Mas trabalhar já na tinha GE. crianças, né, seus Já voltou tive duas filhas. Também tu deu tanta volta que eu até esqueci. Aí- Você era casado e que possivelmente teria crianças. Aí ela falou assim, vou largar o emprego. Eu falei, tá bom. A gente fez as contas, dava para pagar as contas, tá bom, larga. Largou. Só que ela largou, 6 meses depois, ela fez concurso e passou para Furnas, Aí lá vai ela pra Botafogo. para Botafogo. Até hoje tá aqui na. Ela agora está aposentada. Mas se ela chegou a trabalhar trabalhou, aqui se aposentou na aqui Rio Grandeza. Aqui lá na Rio Grande. Isso. Mas ela trabalhou, ela visitou tudo quanto é termoelétrica e usina que estava sendo construída por Furnas. Podemos um dia chamar ela para o nosso podcast aqui, né? Vamos convidá-la. Ela vem? Ela não é o Bernardo. Mas e aí? Aí- tu tá lá tu tá assistindo a chefe. Aí eu voltei para a Schering. Na Schering. Aí na Schering eu fui cuidar de engenharia de métodos e desenvolvimento de embalagem. De produtos. Beleza. Aí fiquei lá um tempo, mas aí meu chefe é demitido. Como eu era amigo pessoal dele, uns 6 meses depois eu sou demitido também. Então, Isso já tinha uns 3 anos lá. as crianças. Aí eu falei assim, cara, eu não vou voltar mais para a indústria, não. Eu gosto muito da indústria. Gosto, Marco. Eu tenho gosto saudade de trabalhar na indústria. Tenho saudade É dinâmica a indústria, você dá muito dinamismo, ou é a solicitação, você é muito solicitado, o dia passa rápido. Não, que é? é a realização de você fazer parte de ter construído produtos, ter construído fármacos, ter construído alimentos, resolver problemas. Você é daqueles caras que vai no supermercado, olha e fala, não participei disso aí, né? É mais ou menos isso. Ou for comprar o óleo, eu não participei dessa discussão aí, pô. É mais ou menos isso. Isso é Eu gosto gratificante, muito porque na disso. verdade você é como se fosse quase um filho, essas coisas. né? É assim. É muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar na indústria. Você Eu trabalhou sou rato muito de em indústria. indústria. Até trabalhou hoje, muito trabalhei, em indústria. contando o estágio, eu trabalhei 20 e poucos anos em indústria. Mas aí como é que você termina como professor, Bernardo? Então, aí nisso... Foi convocado pelo nisso, quem? lá- Quem era o treinador da época, o te Então, convocou? nesse inteirinho, um colega meu que eu estava lá na Lubrizol me chama para fazer uma pós-graduação Eu costumo na dizer Gama que, Filho. Eu costumo dizer que na vida nós precisamos dos amigos e dos credores. É o teu caso. Sempre é alguém. Aí eu vou fazer essa pós, acabo de fazer a pós, o professor da pós me chama para dar aula na pós. Não era aquele que faleceu, não. Foi o Sérgio Correia, irmão do Carlos Correia, Não lembro. lá do Cefet. Aí o Sérgio me chama, eu começo a dar aula na pós. Aí essa pós, ela Lá na vai Gama Filho. lá na Gama Filho. Ela vai para dentro do Cefet, junto com a FUNCEFET. E aí ali eu conheço o Carlos Correia, que era o irmão do Sérgio. E o Carlos vira para mim e fala assim: vem fazer mestrado comigo, porque você já não está mais trabalhando. Aí eu estou dando aula avulso. Vem fazer mestrado comigo. Eu falei, que fazer mestrado nada, rapaz. Vou voltar para a indústria, não sei o que. Não, vem fazer mestrado comigo. Você é como ouvinte. Porque naquela época o mestrado não era tão forte assim como é hoje. Como é requisitado hoje, né? Eu acho Mais que o ou mestrado menos, naquela tinha, época era... mas era- tinha uma requisição, mas dava para fazer. Aí eu, tá bom, vou com ouvinte. E como ouvinte, você sabe, você acaba sendo fisgado pelo negócio e vai fazer. A opção era fazer o seguinte: ou eu fazia pós-graduação em segurança, 5 dias na semana, pagando R$ 200, ou fazia um mestrado 2 vezes por semana sem pagar nada. E com direito, talvez, à bolsa. De graça tem isenção na veia. com talvez a bolsa. Avião E latex, aí? como diria o outro, né? Aí- Como de graça... Aí eu comecei a fazer o mestrado. Nisso eu dava aula no Feira Viana, no técnico. Ferviana ali do lado. No Feira Viana, ali do lado, na Fitec. Também era Que era uma referência. referência e era técnico Sim, também. eu dava aula de mecânica Não, lá. era técnico. Feira Viana Isso, era uma das escolas públicas técnicas. Isso, eu dava aula de... Ela ainda é técnica. A ideia é técnica. É o Fitec. A rede Da Fitec. Fitec. Eu dava aula de mecânica lá, mecânica dos fluidos. Dava aula nessa pós. E aí comecei a dar aula como substituto no Cefet. Na produção. Na engenharia de produção. Nisso comecei a dar aula de engenharia de produção no Cefet. Abriu com o Lula, expande a rede. Nova Iguaçu é criado. Abre concurso para Nova Iguaçu.
Aí eu fiz prova, passei Aí para passou dar no- aula para no Nova Iguaçu. Do Cefet Nova Iguaçu. Isso. É onde o Cefet Nova Iguaçu? Depois do Hospital da Posse, Depois do- em Adrianópolis. Ah, Adrianópolis, pô. Quando quem ia vai por pro causa do CEPEL. CEPEL, Isso, quem vai pro CEPEL. Foi muito lá por causa do CEPEL. Isso. Aí eu vou para lá, começo a dar aula lá, aí eles criam a graduação lá, aí eu começo a coordenar a graduação à noite lá, porque eu criei a graduação lá, fiz todo o desenho. Tu à morando noite. aqui em Botafogo? Aqui em... Na Tijuca, isso. Tijuca? Eu morava na Tijuca já. Eu saía de lá 10, 11 horas da noite. Às vezes chegava de manhã, porque eu dava aula de manhã, e saía de noite de lá. Só de Adrianópolis até a Dutra. Não, Aí você via- da minha casa até lá eram 50 quilômetros. Tipo, da minha casa para Michelin eram 52. Então, Você não sentia tanto, não. Eu sempre trabalhei longe de casa. Mas você Hoje, ficou lá... Fala. fiquei lá 5 anos. 5 anos. 5 anos. Aí um dia te ofereceram Aí eu Maracanã. fui para Maria da Graça, trabalhar na automobilística de lá. Automobilística? Tem um curso de automobilística Maria da Graça? em Maria da Graça. Onde é Tinha que manutenção onde era a FAI, onde é o Cefet, Maria da sei, Graça, em frente à GE. Ah, Aí eu fui dar aula ali, fiquei 1 ano ali. Aí, porque eu queria ir pro Maracanã, mas não teve uma vaga na hora. Quando teve, já estava tarde, houve uma confusão de informação. Eu falei, não, gente, tudo bem, não vamos criar confusão. Eu fico em Maria da Graça, não tem problema nenhum. Mas aí apareceu uma vaga 2 vagas na produção. Aí o pessoal que lembrava de mim do tempo que eu dei aula como substituto, resolveu me chamar. Aí eu voltei para dar aula com eles, e nessa brincadeira eu tô lá desde 2010. se Dando aula na juntar engenharia de tudo que produção. tem uns 40 anos de trabalho, não? É, É? eu tenho 40 anos de formado. 42 de formar, 40 anos de formado. Você acha você é um cara assim que é eclético pra caramba? Você acha que essas coisas te deram assim, uma excelência na área muito grande? Não, acho que Eu você... acho que Como me é que deu- é a sua participação com os alunos? Que eu vou... A Aí gente vai aí- dar uma mudada. Tá. Como é que é? Porque a escola de engenharia tem uma dificuldade do currículo na hora de passar. Porque o pessoal reclama muito que é reprovado em cálculo. Toda hora. Você sabe que o FRJ reprova 90% em cálculo. Como é que é a tua relação com os alunos? Você dá aula de cálculo? Não. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. não seria capaz. Mas como é que é a tua relação com os Tá, alunos? deixa eu falar uma Sabe coisa por pra quê? ti. Deixa eu te falar. Porque você tem uma experiência profissional e tem uma experiência acadêmica. Isso. Muito forte nas duas. Então, o que acontece? Quando eu fiz faculdade, que você viu lá os militares dando aula pra gente, eu confesso que, como eu falei, todo engenheiro mecânico quer construir um carro. Quando você chega na faculdade, é desanimador. Porque você só encontra professores de cálculo, física, química, e eles dão disciplinas com ferramentas que poucos professores mostram aonde você vai aplicar essa ferramenta. Então não te estimula. Hoje, lá dentro do Cefet, isso mudou bastante. Mudou perfeito? Não. Melhorou muito. Por que que melhorou muito? Primeiro, nós pegamos diversas disciplinas que estavam lá... Primeiro, nós criamos uma disciplina chamada Introdução à Engenharia, que não havia. Primeiro, ela era comum a todas as engenharias e hoje ela é específica de cada engenharia. Então, a Introdução à Engenharia da Produção, ela dá cases de engenharia de produção para o aluno. Era como Já- um aluno... Já dá para ele como um aluno um em saborzinho. na engenharia, Isso. dentro de uma fábrica ou de uma empresa. Isso, já começa a dar um gostinho só, meu filho. O Vai que você vai entender provar? o que é engenharia. Olha, daqui a 5 anos que você vai fazer. Que você vai fazer isso aqui. Né? Eu estava vendo a professora falar sobre hospital e meu pai contava que ele um dia na arquitetura o professor mandou ele fazer um hospital. Ele falou, mas eu não sou médico. Eu falei, então pergunte ao médico o que ele precisa para ter o hospital. Mas você é o arquiteto. Né? Então a gente começou a porque botar... Essa é uma visão, exatamente, que o hospital é feito pelo médico, quando na verdade o médico não tem nada a ver com o hospital. Só tem a ver quando o hospital está construído e ele entra. E aí ele precisa das facilidades do hospital. E aí o que acontece? Então a gente começou a trazer disciplinas que eram lá na frente e fazer uma meia-culpa do tipo, essa disciplina precisa de toda aquela matemática para ser aplicada? Não. Então ela vem para o 2º, 3º, 4º período. Então você já começa que o aluno... Você não alterou a diretriz. Não, a gente não altera as diretrizes. Você A só gente fez criou uma harmonia dentro do que nova permite, para a música. Né? dentro daquilo que ela permite, Você vai... eu trago a disciplina, por exemplo, uma disciplina na engenharia de produção, de engenharia de métodos, eu não preciso dos cálculos.
Então eu boto ela no terceiro período. Então eu tenho introdução à engenharia, depois eu tenho uma administração, ou seja, eu dou uma pequena maturidade ao aluno e entro com introdução à engenharia, sabendo que esse aluno ainda não conhece a indústria. Mas eles se empolgam nessa artifício que vocês colocaram, de querer mostrar para ele aonde é que ele vai, eles se empolgam? Tem uma. Sim, sim. Eu dei, olha lá, tem 3 disciplinas. Eu dei basicamente 3 disciplinas. Hoje eu dou segurança do trabalho, mas eu dei bastante engenharia de métodos, que foi minha base lá na Michelin, lá atrás, quando a gente começou a conversa, e dei ergonomia, que tem a ver muito com engenharia de métodos também, que é a metodologia de trabalho. O que eu fazia com os alunos? Eu, no primeiro dia de aula, falo assim: procure uma empresa, o seu grupo, vocês vão fazer um trabalho dentro da empresa. Procure um posto de trabalho, e aí eu começo a dar as ferramentas para eles ao longo do curso de que eles têm que usar para fazer esse estudo lá dentro. Entendeu? Na ergonomia é a mesma coisa. Procure uma empresa e vai descobrir como é que é aquilo ali. Quando eu não consigo trabalhar aquilo, por exemplo, na pandemia. Como é que eu fazia uma aula dessa na pandemia de métodos? Eu falei assim: vocês se reúnem em grupo no WhatsApp, no Teams. Um deles vai construir um sanduíche de misto quente no fogão e vocês vão anotar o passo a passo de como é que foi feito. Depois vão estudar o melhor método para ser como é que faz mais rápido esse sanduíche. Cacete. E usa a ferramenta que eu dei, que é a mesma que é usada na indústria, para calcular Mas o o Bernardo, me diga método. uma coisa. Então você tem que motivar o aluno. É isso que eu ia te perguntar. Mas o professor, você é um professor motivado. Na Cefet, todos os professores são motivados igual você, sem crítica nenhuma a professor. Porque o que Não. reclama é que o professor das universidades, eles não estão. Não fazem com que o aluno se motive. É isso? O professor. Porque não é importante dar aula hoje, Vamos mas é lá. importante. Você disse que eu estou motivado, mas eu não consigo motivar todos. Não, você Se não eu não consigo você motivar não- todos, não é- para aquele aluno que você não não foi é motivado por mim, Hum. ele vai dizer que eu não sou motivador. Sim. Tem um crítico do processo. Entendeu? Tem um crítico do processo, tem aquele garoto que gosta mais de uma outra disciplina e não da minha. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu cuido já há muito tempo também, desde 2014, da área de estágio supervisionado. E houve uma época em que eu ficava muito angustiado quando eu li o relatório final dos alunos, em que ele dizia que o curso era bom, os professores eram bons, mas o curso era desatualizado e faltava disciplinas, e aí ele escolhia uma área para dizer que faltava. Faltava disciplinas de logística, de modais, de não sei o quê. Ou faltava de economia, finanças e blá, blá, blá. E eu ficava não entendendo aquilo ali. Aí que eu comecei a relacionar o relatório dele com onde ele fez estágio. O aluno da produção, alguns fazem na área financeira. Que aí ele E aí ele sentia falta de economia. Ele responde Entendeu? o formulário de acordo com o que ele está fazendo. E aí aquele aluno que fez o estágio no centro de distribuição da Amazon, ou do Mercado Livre, ou da Casa de Bahia, ele sentia a falta de modais, de ferramenta de logística. Por quê? Porque ele não se especializou naquilo. A faculdade, ela não especializa um aluno. Ela generaliza o aluno se quiser num leque de informações. Exatamente, ele vai procurar uns cursos de especialização naquela área. Só que o jovem muitas vezes é imediatista e acha que deveria mas também, veja lá, professor, a escola, o Barata fala muito nisso, do estudante empreendedor. Uhum. Eu acho que eu concordo com ele, mas todo mundo começa com carteira assinada para depois virar empreendedor. Uhum. Mas, de alguma maneira, ele acha que isso deve ser uma formação, deve ser uma orientação escolar. Você acha também? Para poder tirar essas dúvidas dele. Olha, nós estamos aqui, você é um profissional generalista, se você quiser se aperfeiçoar, tu vai ter que procurar. Marcos, com todo o respeito que eu tenho ao Barata, tá? Ele não está aqui, mas tá... Não, eu tenho respeito mesmo à pessoa, ao profissional que é e à pessoa que é. Eu fiz um curso do Empretec no Sebrae, naquela época que eu estava de transição, saindo de fábrica para dar aula, porque passou pela minha cabeça montar uma empresa. E aí eu fiz esse curso. E quando eu fiz esse curso, eu tinha certeza de que eu não tenho veia de empreendedor. Isso precisa estar lá, isso precisa... Você precisa ter
É aquele cara que vende a casa para comprar o sonho do... Eu falo pro barato que, via de regra, em 100, um dá certo, 2 dão certo, 3 dão certo, 5 dão certo. Mas não é nem só porque é porque é o sonho, é aquele cara que abre mão de uma série de confortos ou seguranças para montar um negócio. E eu não tenho isso. Porque precisa do espaço o espaço de dar certo, às vezes muito longo. Isso. Se você não tem uma sustentação, você vai ter problema. Exatamente. Mas, professor, assim, Então eu não vou por aí. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo você pode sim ter disciplina que mostre isso. Na produção tem, na administração tem, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque dizer que é obrigatório. dizer que é obrigatório aquilo, dizer que aquilo é coisa. Porque eu acho o seguinte. E aí eu vou fazer uma crítica muito antes, que é o seguinte. Nós fomos muito ingênuos em abrir em tantas engenharias. Eu ficaria nas 5, 6 clássicas. A professora me disse hoje, professora Adriana me disse hoje, abrimos, mas ela disse que os leques estão fechando de novo, porque o mercado não está conseguindo arrumar aluno para encher a escola. Quando você me falou que eu sou generalista, não sou eu que sou generalista, tem engenharia mecânica que é. Como engenheiro mecânico, eu consegui trabalhar com fármaco, com pneu, com sardinha em lata, com logística. Você entende? Entendi. Então, agora, se eu me especializo, eu sou engenheiro mecânico de lata de sardinha. Você fechou, a sardinha foram para Itajaí, tu vai ter que ir para Itajaí. Acabou o emprego. O que aconteceu com a Petrobras? Acabou o emprego. A Petrobras, quando... Engenheiro de petróleo. Pelo amor de Deus. Deus. Quando a Petrobras deu uma queda, o pessoal ia lá no sindicato pedir, pelo amor de Deus, para fazer um curso de outra coisa. E era um problema. Era um baita químico. Não, e tinha um problema. Um geólogo. O cara ia para aquela cidade chamada Rio Grande, lá no, acho que não sei, Rio Grande do Sul, não sei. E lá, agora não me lembro, esqueci. Lá ele era engenheiro eletricista e se especializou na área de óleo e gás. Uhum. Aí fechou a empresa. Aí fechou uma porrada. Aí queria se mas se ele é eletricista, não é melhor menos mal. Não, mas depois aí ele volta para trás. Ele já estava 15 anos no óleo e gás. Para voltar no mercado, ele tinha que se reciclar. Mas ele é eletricista. Então agora imagina um cara que não é nem eletricista. Ele é só óleo e gás. Ele vai para onde? Vai para onde? Aí não vai para lugar nenhum. Entendeu? Não tem nem como reciclar para encaixar de novo. Exatamente. Então eu tenho essa reticência. Então eu acho assim, a motivação sim, a gente tem que motivar o aluno. Como é que é o meu papel de motivar o aluno? Eu apoio todas as extensões que tem lá no Cefet. E o Cefet não perde em nada para as outras universidades. A gente tem todas elas, entendeu? Hoje eu oriento, ou desoriento, vamos dizer assim, a Fórmula Sai, que é um carro de feito com motor de motocicleta, entendeu? Eu oriento o Venturi, que é um protótipo de avião. E até a Atlética, que é a parte esportiva, eu dou suporte a eles. Você sabe que tem uma professora Luísa na Unirio? Sei, conheço muito, minha amiga. Ela criou a engenharia de eventos. Sim. A Unirio tem engenharia de eventos. Engenharia de produção voltada para eventos. Para eventos, E eu achei danado. Aí eu falei, mas tem lá, tá tudo direitinho. Quem é que cuida da parte de som? Acústica. Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, eu tenho um amigo, Entendeu? O professor e aí você chega lá no Rio no Rock in Rio, num espaço aberto, você tá ouvindo o som do palco 1 e não escuta o 2. Coisa, né? Aí você caminha no meio a uma pequena interferência, daqui a pouco não tem mais. Pois é, cara. Você vê a beleza, cara. Deixa eu te falar assim, que essas coisas me preocupam. Tem coisas que me preocupam. A queda dos ingressantes na engenharia é muito grande. Uhum. Há vagas na engenharia que não são contempladas. Isso. Então, a professora diz que a questão do MEC é uma questão primordial. Ela acha, a professora Luísa. A Adriana da BEM, e aí a instituição do sistema Confecre participa pouco nessa discussão das questões da educação. Participa pouco. Ela me diz isso. Eu acho que ela não está errada. Está caindo o número, Está corretíssimo. Mas só uma coisa, o Cefet consegue todas as vagas disponibilizadas preencher? Não. A gente também perdeu. Talvez tenha perdido menos, talvez um pouco pela localização, mas a gente também perdeu alguma coisa. Não, diga. Mas deixa eu te dizer,
dá uma olhada na mídia, quantos segundos aparece o menino que ganhou uma medalha de matemática Nenhuma. ou de eletrônica, ou o prêmio CREA que teve ontem, vê se apareceu na mídia e vê quantos segundos o Flamengo teve, ou o casamento destroçado do artista tal teve na mídia. Então, assim, a nossa mídia não induz o jovem a querer fazer isso. A Globo tem belíssimos programas educacionais 6 da manhã de domingo. Tirando os velhos, quem assiste 6 da manhã de domingo um programa educacional na Globo? Entendeu? Então, no horário nobre, não aparece isso. O que você está me dizendo é o seguinte, nós precisamos da visibilidade. Da visibilidade, transparência Transparência, coisa mostrar. da engenharia. Lógico. Eu acho que a gente tá errando nisso. A gente tem. Quem tá, por isso você é identifica um quem como pode. teu. Eu identifico que o sistema pode fazer isso. O sistema pode fazer, a mídia pode fazer. O sistema tem 5 bilhões. O sistema Confecret tem 5 bilhões. Ele tem que trabalhar isso. Ele tem que trabalhar essa mídia. Ele tem que se aproximar das universidades. Como ele se aproximou ontem com o prêmio CREA. Não, tem vários prêmios. Tem prêmio na agronomia. Eu estou te falando é o seguinte, porque isso tem que ser uma massa, tem que ser uma coisa nacional. Tem que ser uma coisa nacional. Tem que ser uma coisa nacional. Agora, eu vou te dizer, é duro lutar contra a mídia, assim, das estações de TV, né? É verdade. O Reinaldo esteve aqui, gravou comigo com esse Reinaldo. Sim. O Reinaldo ele apontou um aspecto para o sistema. Ele acha que o sistema deve acompanhar os alunos que são formandos. Eu não sei como é que faz isso, porque se forma 110. A professora diz que está formando 110 mil, mas o professor Vanderly diz que está formando 87 mil. Data Vanderly? Vanderly lá de Juiz de Fora. Uhum. Diz que está formando 87 mil só. Perfeito. Entendeu? Aí tem como fazer isso, que acompanhar os alunos, verificar como é que os alunos se comportam, tentar criar um Vale do Silício, entendeu? Eu até pegar a ilha de Brocoió e criar o Vale da Matemática, eu não sei, levar os garotos que são bons em matemática lá para a ilha de Brocoió ali. Olha, vamos lá, são duas coisas distintas. Primeiro, ter como acompanhar, tem. Mas você só vai acompanhar se ele quiser ser acompanhado. E ele só vai querer ser acompanhado se ele ver vantagem em lhe dar informações de onde ele está. Então, acho que o CREA tem que criar essa aproximação com o profissional. E você é a favor das políticas afirmativas. Tá? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, o que acontece é o seguinte. Se cada vez que a gente monta uma empresa aqui, vem engenheiro de fora para pegar o lugar e você não valoriza o salário do cara que está trabalhando aqui dentro, isso é uma ponta. Que é atrativo. Não tem atrativo. Não tem atrativo. Não adianta os caras fazer um edital e oferecer R$ 1.500. E a empresa... R$ 1.500 por mês para... Não vai. O cara não vai. Meu estagiário ganha mais que isso. É difícil. Mas tem que ter uma saída. Eu acho que o sistema Confecret tem que interferir nesse processo de discussão. Ele é uma das molas impulsadoras de mudar isso. Mas ele não vai ser a única. Tem que todo mundo trabalhar junto e lutar contra um sistema perverso. É perverso. Eu acho que é. Entendeu? Assim, como o que aconteceu com a destruição das empresas de engenharia do país. Isso é pior ainda. Isso é construção. Pior. Isso, não, se der tempo para a gente falar aqui, dá a ver. Mas isso você sabe que é pior ainda. Que o cara acabou com a gente, sob pretexto de ter muito ladrão em algum lugar, aí você acaba com tudo. Que acabou. Como é o caso, por exemplo, não sei se é da tua época, do BNH. O BNH era uma instituição de habitação e saneamento. Aí os caras, sob pretexto que tem muito ladrão, acaba porque... Aí não acabou, porque acabou uma política pública e não botou nada no lugar e os ladrões continuaram, cara. Exatamente. Eles só mudaram de lugar. Só mudaram de lugar e você continua... Professor, deixa eu explorar, porque daqui a pouco vai terminar o nosso tempo. Fala um pouquinho assim, sobre a EAD. Eu tenho assim sobre a EAD. Eu sou mais velho que você, eu sou tempo antigo. Pouca coisa. EAD, para mim, desde os anos 60 já tinha. Eu tinha lá o artigo 99, que era um EAD, lá em 99, que a gente fazia aquele artigo na televisão, depois fazia uma prova. Eu não sou contra a EAD. E o estudo universal também. Eu não sou contra a EAD. Nunca fui e não esquecerei. Não tinha uma coisa que você fazia pela... O cara se formava técnico de televisão, estudando os livros. Eu não sou contra. Mas EAD em engenharia...
me parece que é um contrassenso, você não acha? Ou você acha que tem como a gente combinar esse EAD com a engenharia? Vamos lá. Ah, O Cefet já há uns 8 ou 9 anos, nós temos um curso de EAD de engenharia de produção, que, junto com a UF, tá? E junto com o consórcio do CEDERJ. Que, na verdade, o grande mestre do consórcio CEDERJ é o Carlinho Bielkowski. Não sei se você conhece ele, se já conversou com ele. É uma pessoa que entende demais de EAD, tá? No dia que você quiser conversar com ele sobre isso. E ele. você E o me indica, eu CEDERJ. trago ele aqui para discutir isso. Traz isso. Discutir sobre EAD, ele vai discutir perfeitamente. O Carlinhos, o que acontece? O CEDERJ, ele tem vários cursos de EAD, inglês, português, matemática, biologia, blá, 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 junto com as universidades públicas. Ok? Tá. O Cefet e a UF chegaram, o Carlinhos chamou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar um curso de engenharia. A parte básica do curso, matemática, química, física, nós vamos pegar da matemática da UF, da física da Unirio, da biologia, a química vai pegar da biologia, da UERJ, pegamos. Bom, beleza, agora só faltam as matérias específicas. Aí nós dividimos ao meio, metade ficou com a UF, metade ficou com o Cefet. E o cuidado que nós tivemos é que os polos que a gente abre para curso de engenharia tem que ter, no mínimo, laboratório de química, de física e o de informática, todos têm, mas de química e de física, para poder ter as aulas obrigatórias de química e física. Porque o curso de engenharia de produção, você pode conseguir fazer muita coisa com simulação, que é diferente de um curso de engenharia civil, ou de mecânica, de eletrotécnica, de porque em alta laboratório, potência. quem conhece mais no Rio de Janeiro é o Cefet, né? Pouca gente conhece Exatamente. laboratório. O Cefet é montado em cima de laboratório, né? Exatamente. Então, assim, agora, existe algo a mais do que isso. O pessoal pensa que um curso EAD é fácil. Ele é um curso muito mais difícil do que O Zé presencial. Rodrigues disse que não é contra a dele, ele é contra curso ruim. Exatamente, Mas acontece o seguinte, para você fazer um curso EAD, você tem que ter espaço adequado na sua casa, para você se fechar e não dizer, ó, limpa a mesa que eu tenho que botar a mesa do jantar, sai daí. Você tem que ter um bom computador para trabalhar, você tem que ter uma boa internet estável, você tem que ter uma autodisciplina de horário, de fazer os trabalhos, que ninguém vai te cobrar de você fazer. Você tem que ter uma disciplina de estudar por conta própria aquilo. Tem que ser meio que autodidata, ler, entender, saber o que não entendeu para perguntar para o tutor. Então, assim, aí você vai olhar, os melhores alunos do EAD são melhores do que os melhores alunos do presencial. Mas aí é porque eles estão altamente interessados, altamente concentrados e altamente imbuídos em final. Exatamente. Entendeu? O EAD ele começa na Europa, num lugar em que você tem 6 meses debaixo de neve, Claro. você tem lugares que você não tinha acesso, que não é... Tudo bem, só que tem um detalhe. Hoje no Rio de Janeiro, é mais barato pagar um curso EAD particular do que você pagar o transporte para vir de Queimados para Tijuca. Eu acho que esses meninos que E ainda tem que pagar almoço. Esses meninos que fazem presencial, que moram lá em Campo Grande, são os guerreiros. Isso. Eu morava em Olaria, estudava entende a na conta? Piedade. São os guerreiros. A conta é fechada assim. Então, a gente está com um curso de EAD, tem bons trabalhos finais. O Cefet não pode ser. O Cefet e não é qualquer curso que pode ser EAD. Tem uma referência diferente. A Fluminense também. A gente está junto com a Fluminense. O que a professora Adriana diz é o seguinte, que é custo de R$200. O que a gente, inclusive, diz o seguinte, não é um curso EAD, ele é semipresencial. As provas são presenciais. A prova, o aluno tem que ir no polo, fazer a prova no polo. Não é uma prova que ele faz pela internet e tenta quantas vezes quiser. Entendeu? Então, o curso ele tem uma série de características, tanto é que agora, quando o MEC lançou uma série de regras com relação ao EAD, o nosso se enquadra. Você sabe que eu acho que... Você falou um negócio aqui que está na minha cabeça. Eu acho que você está cheio de razão. A gente precisa sentar todo mundo do Rio de Janeiro, das escolas, para assim, como é que a gente consegue atrair os meninos?
As escolas que eu vou te falar. Lá em Quitungo, você conhece Quitungo, lá no estado de Quitungo, lá na Penha, lá na Penha. E o garoto recebeu a medalha de ouro no IMPA, no Instituto. Aí eu fui lá no Quitungo, que eu queria trazer o garoto não, a professora ou a diretora da escola. Não vieram por causa dessa escola de funcionário público e tal, mas estou tentando trazer o pessoal da Secretaria Municipal. Fala com a Secretaria de Educação. Estou tentando fazer... Não, estou tentando. É difícil, sabe como é que... Aí eu fui lá. Aí falei com a professora, falei, professor, só pode ter 3 coisas. Ou o garoto é bom pra cacete em matemática, nasceu no DNA dele, a matemática nasceu. Porra. Ou a professora é extraordinária professora, conseguiu fazer com que o garoto se interessasse por matemática, ou a escola tem uma política pública nesse sentido, tem uma política da matemática. Por isso que eu quero saber. No Ceará, o IMPA está indo para o Ceará, o ITA está indo para o Ceará, porque no Ceará tem uma estrutura educacional montada há anos. Dizem que vem lá de Sobral, eu não sou de Sobral, nunca tive Sobral. Passa por Fortaleza. O que é isso? Tem que ter uma política pública. Eu acho que é um terreno fértil ali que brotou isso muito bem feito, cara. Quem está hoje isso é o ministro da Educação, né? Vem de lá, né? Mas por que ele não consegue no governo federal fazer o que sempre tem, os caras não deixam, assim, eu fico doido com essas coisas. Por que é? Ele vem do Estado que fez tudo certo na educação, por que ele não consegue, cara? Eu não sei, professor. Eu sou só engenheiro mecânico. No Cefet, Mas eu acho que não sei. Aí alguém me responde assim, mas o Ceará é micro. Quando vai para o macro, política pública de outros interesses, aí complica. Tá, mas aí você tem outros lugares micros que deveriam ser células de referência também, que nós não temos. Né? Eu acho que tem que fazer um incentivo. Uma vez, conversando com motorista de táxi, eu falei para ele, se pagasse... Que são os que têm uma sabedoria... Eu falei assim, se pagasse 20 mil para o professor do ensino fundamental, melhoraria o professor? Aí ele ficou me olhando, eu falei, não, o professor é o mesmo. Só que tem um detalhe. Paga 20 mil para ele, que no próximo concurso, todos os candidatos serão ótimos professores de fundamental. Então, se você não valoriza a carreira desse pessoal, se você não dá uma escola para ele de condição, é aquilo que você falou do curso de engenharia, motivar o aluno. Você tem que motivar a garotada a querer participar da escola. Você vê alguns experimentos, que a vida até aparece na Globo mesmo, em que o garoto aprende robótica na escola, aprende não sei. Quando você vê isso daí, esses garotos vão à frente. Mas como você diz, passa 6 horas da manhã. Mas quantas escolas... Passa 6 horas da manhã e ninguém vê, só eu com quem acorda, só velho, que acorda muito cedo. Exatamente, não tem motivação. Tem algumas iniciativas, como... Prêmio Escola Preferência e tal, professor nota 10. Mas eu acho que a coisa tem que ser mais incisiva com relação a isso. A política não pode ser só um prêmio, um tapinha nas costas. Tem que ter carreira adequada. A escola tem que ter estrutura mínima. Mas, meu amigo Bernardo, eu já estou no final, já estamos no final. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu fico assim, quando o cara fala que tem um juiz corrupto, eu fico... Porra, não é possível, cara. Eu falo assim, porra, tem um delegado, caramba, porra. Na minha época de garoto, essas coisas... É claro que isso acontecia, mas tinha algumas... Limitações. Tinha algumas profissões que a gente achava que estava acima do bem de uma professora. E essa destruição dos professores é quase que toda a totalidade, quer dizer, há uma falta de consideração, e por isso que tem pouco professor de matemática, tem pouco professor de física, tem pouco professor de química, porque é o que você falou, se a gente não produz algum tipo de política no sentido de atrair essas pessoas... Os talentos, se você não atrai o talento, ele não vem. Ele vai ser influencer, vai ser jogador de futebol, vai ser músico. Música, é verdade. E a gente nem sabe se ele seria um ótimo professor de matemática ou um ruim. A gente nem sabe, porque nem deu essa oportunidade dele de provar que ele era... Eu acho que é isso, eu não sei. Eu tomo aqui, viu, Bernardo? Eu estou aqui já 1 ano e meio com o Barata, a gente está fazendo isso aqui, e a gente começou com um enfoque, que era
Era papo de engenharia, mas papo de engenharia, porque são dois, era papo de engenharia. Depois a gente descobriu que é papo de engenharia, porque são dois engenheiros, podia ser papo de tecnologia, que era mais difícil de explicar. Papo de tecnologia, mas papo de engenharia, porque sou eu e Baré somos engenheiro. E aí você tem um universo, que é engenharia, tecnologia e ensino. Ensino. Aí eu venho buscar o ensino, venho buscar a arquitetura, venho buscar os técnicos, que isso tudo faz parte da tecnologia. Depois a gente descobriu um negócio que é do cacete. Descobriu que eu contei a tua história. Nós ficamos aqui 1h e porrada contando a tua história. É a história do Bernardo, que está gravada em algum lugar. Vai para você, depois eu vou te mandar. Está gravado lá a história do Bernardo. E depois a gente descobriu uma coisa muito maior, que está gravada a história da engenharia, cara. Do Rio, do estado ou até do nacional, porque aqui já teve o cara de São Paulo, teve agora a professora Adriana de Belo Horizonte, e eu espero que essas contribuições que foram dadas por esse papo, esse teu depoimento, eles sirvam de alguma coisa, para poder eles serem apropriados, esse discurso, para poder levantar essa questão da engenharia que anda muito fraca, muito por baixo. Não é fácil. Eu acho que a gente precisa... Eu não sei, porque a gente às vezes acha que é verdade, mas na verdade o que a gente tem no celular são bolhas. Né? Então eu não sei qual é a bolha que eu tô, mas o que eu tenho visto é o seguinte: a China está investindo pesadamente em engenharia. A cúpula de todo quem manda na China são engenheiros que fizeram grandes obras. Coreia, em 30 anos, deu um salto. A Coreia era atrás do Brasil, deu um salto, passou. Entendeu? Outros países vão passando. Você viu os Estados Unidos patinando porque ele nunca investiu em ensino. Fala-se muito, mas faz-se pouco. Os Estados Unidos trabalha muito com mão de obra externa. Muito. Você proibiu o indiano, aí proibiu o turco, aí proibiu o brasileiro. Quando proibiu, daqui a pouco ele falou, não proíbe não. Não proíbe não, porque são esses caras que estão fazendo a educação. No Brasil, a gente não consegue dar esse salto qualitativo na educação. Né? Coisa difícil, complicada. É complicado. E a gente tem grandes obras feitas. O projeto do sistema energético nosso, de Furnas, é fantástico. Petrobras. Essa coisa que você troca de norte a sul do país, porra. A Petrobras. A nossa transição energética, nós conseguimos fazer um projeto de transição. Transição energética sem colapso. Sem colapso. As estradas que nós fizemos, viadutos que nós fizemos, pontes que nós criamos, túneis que nós criamos. Só que eu não estou vendo que a gente não está dando continuidade à massa pensante para continuar isso, não. O que eu estou vendo agora é a passarela que cai porque a onda bate e derruba. É um estádio do Engenhão que 2 meses depois está com oxidação na pintura. Aí você tem aquele viaduto da Figueira de Melo, de aço cortem, tem não sei quantos anos, tem aquele da Francisco Bicalho, que o engenheiro se matou antes do trem passar, com medo de que caísse. Está lá até hoje. O professor Carlos Henrique, que é o professor que trabalhou na Ponte de Niterói, tem um podcast feito com a gente. A Ponte de Niterói? Ele fala da Ponte de Niterói como a Ponte de Niterói. Eu tive agora no Congresso dos Civis. Ele fala da Ponte de Niterói como a Ponte de Niterói fosse o filho que ele produziu. Ele fez um filho, não sabe em que, mas ele fez um filho. Porque ele fala pra gente assim, olha, ele fala no final, se a Ponte de Niterói não tivesse sido privatizada, a ponte tinha caído. Eu falo, mas professor, sabe por quê, Mar? Tem o volume de engenharia que tem naquela ponte, que precisa ser preservado, mas dava para preservar. Mas é que a nossa manutenção não leva a sério. Olha como é que cai ponte tudo quanto é lugar no Brasil. Então é isso, caiu. Ontem caiu um prédio no Catete? Catete. Aí falou, pô, mas os caras estiveram lá 10 vezes e disse que ia cair. Aí o que nós estamos pensando? É desgraça? Aí caiu, aí agora viu como é que a gente tinha razão, que ia cair? É fogo, né? É problema. Não, mas a Ponte de Niterói, a gente passou da Ponte de Niterói antes do sistema de contrapeso.
E aquilo, quando ventava, ele mostra o contrapeso. Ela balançava Mas é de engenharia absurdamente. mecânica, aquilo que tem os amortecedores que trabalha para ela. E aquilo ali hoje está fantástico. Fantástico. Então, assim, a gente tem essas tecnologias, só que a gente está se perdendo. E não vai estar passando para as próximas gerações. Como você fala, está reduzindo o número de pessoas que querem fazer engenharia. E aí? Sabe que a engenharia, o inspeção de predial de gás, morreu uma mulher e a filha lá na Barra, num apartamento alugado do aquecedor de gás. Vazou o gás, o monóxido matou ela. E a gente fica falando, olha, porra, tem que fazer inspeção, tem que fazer isso, Agora caiu o reboco do prédio ali na Presidente Vargas. Caiu num sábado de tarde. Aí eu passei por lá de manhã, só que já estava interditado. Aí eu passei por fora e eu vi. Tinha blocos de mais de 1 metro. Claro, porque na verdade, o que eu fico pensando assim, o professor Cláudio Amaral, geólogo, eu falei, porra, o Cláudio, ele falou assim, olha, Petrópolis é uma bomba, vai morrer mais gente. Se não tiver uma política pública de urbanística lá na cidade de Petrópolis, vai ter. Esse negócio de subir pelas vertentes das encostas, vai morrer, mas vai. Daqui 10 anos, 5 anos, quando der uma nova chuva fora, vai. Então eu fico aqui pensando que nós somos os arautos do apocalipse. Você vai morrer, gente, mas não é, porra. Professor, muito obrigado. Bernardo, muito obrigado. Sempre é um prazer conhecê-lo. Você tem uma história magnífica, uma história brilhante de um cara que tem... Aqui uma discussão boa que o professor Benderli fala. Fala assim, não, eu descobri que você é o exemplo dele. Fala assim, não pode ser um cara que entra na escola de engenharia, faz graduação, faz mestrado, faz doutorado, pós-doutorado e continua na universidade e nunca trabalhou. Ele diz que era engenheiro de cativeiro. Ele fala isso, engenheiro de cativeiro. Mas não é o seu caso. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio entre o pesquisador puro, que vem direto dos bancos da universidade, com pessoas que têm experiência do mercado. Eu acho que... Eu não sei qual é o número, se é 70-30, 30-70, 50-50. Você acha que tem que ter um equilíbrio? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. O que acontece é que aí vai uma situação em que, como o próprio MEC, na pontuação para as universidades na hora que avalia, e na própria carreira do docente, quer que você venha a ser doutores, pesquisador, empurra que as pessoas façam isso, que acelerem a carreira na graduação. Eu não pensava em fazer graduação na época, apesar de meus pais eram professores. Minha irmã era professora de matemática do Pedro II. Mas eu trabalhava na indústria porque eu gostava da indústria. Me diga uma coisa, você conta essa história que você contou para mim, para os seus alunos, não, né? Conto. Mas... Você já desligou? Não, vou dizer. Bernardo, obrigado. Um abraço, saúde, boa sorte. Muito obrigado por você ter vindo aqui, deixado o seu tempo aqui. Obrigado. Cara, é um prazer. Muito obrigado.